Este é um vídeo de exposição de um trabalho feito na UTF-PR, na disciplina de Física 2. O trabalho ele se propunha a construção de um pêndulo real, gravá-lo num movimento oscilatório, utilizar um programa para identificar sua posição a partir ou de um vídeo ou de frames, neste caso vai ser um vídeo que é convertido em frames posteriormente. E a partir de dados extraídos deste programa, plotar um gráfico e assim tentar encontrar um gráfico que melhor se aproxima deste a partir da teoria do movimento harmônico amortecido. E então eu vou explicar o que é feito nesse processo, como é feito. Primeiro eu vou explicar o algoritmo utilizado. Estou usando o Visual Studio para fazer o programa em C++. A biblioteca que eu usei foi OpenCV para fazer a identificação do objeto. Ela é destinada a isso. Então, existem bibliotecas a serem incluídas relativas ao vídeo, relativas à imagem produzida, e aqui basicamente é a parte principal da biblioteca. Além disso, é necessário também, como você está exportando dados, você precisa incluir fstring para poder salvar esses dados em um bloco de texto. O começo aqui é basicamente o input do vídeo, que ele é identificado a partir do seu nome, e é testado para ver se não tem erro. Depois, variáveis que são relativas a filtros que são aplicados à imagem para poder ser identificada o objeto, pois é preciso binarizar a imagem para fazer essa identificação mais facilmente. É criado então um vetor que vai salvar as posições, as coordenadas dos centros dos círculos identificados para cada frame e também o seu raio, justamente para poder fazer esse cálculo. O programa ele vai ser fechado com o botão ESC, e aqui são definidas as variáveis relacionadas à matiz, à saturação e a basicamente o valor de preto e branco. Elas são importantes porque elas vão justamente serem os parâmetros para poder binarizar melhor cada tipo de vídeo. Cada tipo de vídeo tem diferentes formas de iluminação, etc. Então isso afeta. Então aqui você tem justamente a exportação dos dados para um TXT. É criada então a janela principal que vai dividir os frames e verificar se eles estão corrompidos ou não. Logo em seguida, o vídeo ele é aplicado vários filtros, tanto de desfoque como dilatação e erosão, para poder fazer essa binarização mais facilmente, mais definidamente, não ficar nenhum tipo de borrão. Ele vai preencher então, após identificar o vetor de círculos, que seria relativo às posições. Então ele vai entrar num aço principal, que é aqui que vem a parte da exportação justamente para o TXT, e a diagramação necessária para poder fazer a leitura no próximo programa utilizado para fazer a plotagem de gráfico. Aqui basicamente é desenhado tanto um círculo verde quanto um círculo vermelho nas janelas que vão aparecer. Uma janela vai aparecer justamente o vídeo original e é mostrado visualmente onde que esse programa está identificando a posição do pêndulo. Aqui são declaradas as janelas, que justamente existem duas. Vão existir barras de rolagem que vão
vão ser úteis para ajustar as variáveis de filtro que é definida aqui. Elas são ajustáveis para justamente aquele motivo que eu expliquei, que é a questão de iluminação e tal. Cada vídeo tem um ambiente diferente, então para cada vídeo é necessário um ajuste. Então você pode fazer isso visualmente rodando o programa, e depois você salva esses valores e pode vir aqui e redefinir eles desde o início. Então essas duas imagens, tanto com as barras de rolagem, com a imagem binarizada embaixo dela vai aparecer também, e a outra janela é a imagem do vídeo original, com os círculos justamente de onde que o programa está identificando. E aí você tem a checagem do botão de ESC, né? Mas o programa ele se resume a essa dinâmica. Então você tem aqui o vídeo original, aqui você dá para ver o círculo sendo identificado e justamente o centro dele. E aqui você tem a imagem binarizada relativa a esse vídeo com esses parâmetros para cada filtro. Então dá para alterar aqui, dá para ver que quando você muda essas variáveis, a imagem é binarizada de um jeito diferente, então ela pode identificar sombras mais facilmente, e ele acaba meio que fazendo essa confusão, esse ruído, identificando vários círculos. Dentro do código também existe uma verificação se existe ou não falhas. Às vezes ele acaba não identificando, dependendo de como é ajustado aqui os parâmetros, ele acaba não identificando a esfera, e aí ele acha que não existe e marca como 00. Existe também essa verificação aqui. Basicamente ele verifica aqui, neste if. Após terminar todo esse processo com o vídeo, nesse caso eu utilizei 3 minutos, ele vai exportar para um arquivo de bloco de notas. Através desse arquivo de bloco de notas, utilizando o Gnuplot, que é um programa justamente destinado à plotagem de gráficos, é possível você basicamente construir o gráfico a partir dos dados gerados nesse programa. Então, esse é o gráfico do vídeo que eu utilizei. Dá para notar que ele não está completo, justamente porque o vídeo ele tem 3 minutos e não descreve totalmente o movimento até o pêndulo parar de fato, e não para. Mas qual era o propósito dessa parte? Agora, a ideia é utilizar a teoria do movimento harmônico amortecido e as fórmulas envolvidas para tentar criar um gráfico a partir de uma função, ou seja, chutar valores para tentar encontrar um gráfico que se adaptasse a esse gerado. Utilizando algumas estimativas realmente visuais, é possível, a partir dessas coordenadas, identificar, por exemplo, período e estimar a amplitude. Mas, a partir de um código declarando uma função, será utilizado esta. Então você tem amplitude, você tem o coeficiente de amortecimento desse pêndulo. Esse x aqui no caso é o tempo. No plot teve que ser declarado como x. Você tem o cosseno, que seria a função que garante a periodicidade dessa função.
A frequência angular, o ômega, que ela é calculada a partir do período, assim como o coeficiente de amortecimento, mas ele também acaba dependendo da amplitude. E aí você tem uma defasagem do tempo e da amplitude. Isso é por uma questão prática. Ele não começa exatamente no zero, é uma questão de um pequeno erro. E a amplitude é por conta também dessa questão de uma... É um desvio prático, né? Então você declara ela. A plotagem ela é feita dessa forma, né? Você digita plot, entre aspas, o txt e with lines para poder visualizar. Aqui foi feito já a análise, então vou declarar para cada variável que foi estimado. O B aqui ele vai acabar assumindo um valor um pouco mais preciso, porque foi feita uma conta em cima dele, ao invés dos outros que foi mais uma estimativa visual. Então, declarando essas variáveis, é possível utilizar um código que vai fazer uma espécie de adaptação. Ele vai tentar adaptar essa função a esse gráfico. Então é o fit. Você pode usar o fit com a função relativa às coordenadas referentes ao seu bloco de notas e via, ou seja, relacionado a essas variáveis. E ele faz essa adaptação, né? Ele acaba variando, ele muda os valores dos parâmetros para tentar adaptar melhor, e aí aqui ele mostra os erros relativos a cada um deles. O ideal é sempre minimizar esses erros, mas aqui já dá para ver que eles já estão na casa de 0,1%, por exemplo, da amplitude. E aí é feito então o plot dos dois. Plotar os dois gráficos para visualizar realmente a coerência deles. No caso, esse é o código para poder fazer isso. Mas acaba, por uma questão visual, ele acaba quebrando o gráfico que foi estimado aqui, então é preciso você aumentar o número de amostras, aumentar para 10.000 e plotar de novo. E dá pra ver com mais clareza. É possível ver que a diferença dos dois é bastante pequena, mas dá pra ver aqui todo o gráfico com mais clareza, observando que só similaridade. Em suma, o trabalho se resume a isso. Por fim, é necessário um cálculo de um fator de qualidade, mas isso se refere a uma parte mais teórica do que computacional.